você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio. Em nome de Jesus. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série, a qual intitulamos como Coragem para Crescer como Discípulo. Coragem para crescer como discípulo. E para o dia de hoje, a nossa matéria de hoje é disciplina espiritual. Isso, disciplina espiritual. Parabéns, ficou muito melhor. Disciplina espiritual. Alguém diga disciplina espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, a Bíblia nos diz o seguinte. 1 Timóteo 4, verso 7, a Bíblia diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. Verso 8, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa, tanto para a vida presente, quanto para a futura. Amém? Pai, nós pedimos a Tua bênção, pois nós sabemos que não importa o quão articulado, erudito que seja o apóstolo, o profeta ou até o mestre, se o Teu Espírito não estiver presente, verdades não serão transmitidas. Por isso, nessa manhã, nós nos sujeitamos ao ministério do Teu Espírito, em nome de Jesus. E quem quer diga assim seja. Amados irmãos, nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias em que as pessoas querem grandes resultados, mas não querem obedecer o processo para os grandes resultados. Vivemos dias em que as pessoas querem coisas grandes, mas não querem passar pelo processo. Pessoas querem grandes resultados. Pessoas querem ser gigantes em alguma área, mas não querem passar pelo processo, pelo forno, aonde gigantes são produzidos. Somos denominada geração imediatista, porque a gente quer coisas grandes, mas não queremos esperar, passar pelo processo que nos fará efetivamente grandes. Grandes resultados são maravilhosos e é até bom que você e eu queiramos bons e grandes resultados na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus e nos nossos afazeres, nas nossas ocupações. Mas preste atenção, não adianta querer grandes resultados se você não está disposto a passar pelo processo que lhe conduzirá a grandes resultados. É assim que nós somos a geração que hoje procura atalhos. E quando nós procuramos atalhos, nós invertemos valores dentro da sociedade. Porque ao invés de trabalhar, daqui a pouco a moça quer vender o corpo. Hello? Glória ao nosso Deus por isso. E no que toca a disciplina, é importante que a gente saiba que disciplina é a bigorna onde gigantes são produzidos. A disciplina é a bigorna aonde gigantes são moldados e produzidos. Não adianta pensar em grandeza se não estivermos dispostos a passarmos pela estrada da disciplina. Hello? Quem está aqui? O que é isso, disciplina? Anote aí. Disciplina é a prática intencional de hábitos que nos aproximam de Deus. No contexto, quem quer ser discípulo, quem quer crescer como discípulo, é um conjunto de práticas, de hábitos que praticamos intencionalmente a fim de nos aproximarmos de Deus
a fim de nos aproximarmos de Deus e nos transformarmos à imagem de Jesus Cristo. Portanto, disciplina é a prática intencional de hábitos. Eu ouvi alguém dizer que nós escolhemos os nossos hábitos e os nossos hábitos escolhem o nosso futuro. Nós escolhemos os nossos hábitos e os nossos hábitos fazem o quê? Escolhem o nosso futuro. Em outras palavras, se eu quiser saber quem você será no futuro, é só olhar para os teus hábitos. Não existe nada mais profético do que os teus hábitos. Há quem, pelos hábitos que ele tem praticado, nós já sabemos que ele vai ser grande. E há quem, pelos hábitos que pratica, nós já sabemos que só vai piorar. Amém? A Bíblia diz no livro de Tiago: aproximai-vos de Deus e Ele aproximar-se-á de vocês. Aproximar-se de Deus não é automático. Há práticas. Há o quê? Há práticas que te aproximam de Deus. Não adianta aqui enganar, não. Eu estou próximo de Deus em Cristo Jesus. Não. E o pregador vai chegar, não. Se você não está se sentir próximo porque não oraste, é porque a tua consciência não. Eu já preguei isso também. Mas até ao pregar eu sentia que eu estava a me contrariar. Porque, veja, é só você orar. Qualquer confissão de Cristo já morreu, não é a mesma coisa. Quando você ora, quando você pratica, você sente Deus aqui. Hello? Alguém diga disciplina. Disciplina, preste atenção, disciplina não gera salvação. Não há nenhum texto onde a Bíblia diz que é pela nossa disciplina que seremos salvos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça por intermédio da fé. Salvação é pela graça por intermédio da fé. A salvação, o novo nascimento, o acordar para as coisas de Deus, é pela graça. Mas agora preste atenção, transformação não é pela graça. Transformação é pela disciplina. E qual é o problema? O teu mundo vai te respeitar na dimensão que você experimentou transformação. Evangelho é acerca de transformação. Evangelho não é acerca de vida um jeito e está do mesmo jeito. Evangelho é um processo de quê? Transformação. Não é problema errar, o problema é permanecer no erro. O problema do Evangelho não é você errar, é você permanecer aonde? No erro. É só você mudar que o mundo te olha de outra forma. Se você era alcoólatra, quando você para de usar o álcool, o mundo olha para ti de outra forma. Se você era irresponsável com as tuas finanças, basta você ficar responsável, a tua família te trata de outro jeito. O mundo te respeita pelo nível de transformação que você experimenta. Por que nós chamamos a borboleta de linda? Porque ela experimenta uma transformação, uma metamorfose. Quem vive uma transformação não precisa de orar por atenção. Gente transformada comanda a atenção. Comanda a atenção. É por isso que se diz: cresce e aparece. Não é preciso pedir para aparecer. Vive só uma transformação e o mundo vai te reconhecer. Aleluia. A disciplina, embora não te salve, a disciplina é que cria o ambiente para a transformação. É um catalisador. Aleluia. Meu primeiro ponto nessa manhã, anote aí. A disciplina espiritual é um mandamento e não uma opção. É um mandamento e não uma opção. A disciplina espiritual é um mandamento e não uma opção. Vamos ver alguns exemplos de disciplina. Primeiro, Marcos capítulo 1, verso 35.
Jesus tinha o hábito de acordar de madrugada para orar. De madrugada ainda estava escuro. E eu disse no culto anterior, se você não ora quando está escuro, os teus negócios ou alguma outra área da tua vida vai ficar escura. Diligência não é só nas coisas físicas ou naturais. É preciso haver diligência no exercício da piedade. Por quê? Tem muito quimbandeiro. Por quê? Tem muito invejoso. Até tua amiga te inveja. Até na tua família tem gente que te inveja. Por isso é que é necessário. Quem já ouviu o que eu estou falando? E olha que eu não estou a ser misticista. Você que sabe, pastor, não vou orar, não vou acordar de madrugada. Jesus, o Filho Santo, tinha o hábito de acordar de madrugada. Ouça, toda pessoa que dorme toda noite, gira daqui, baba dali, gira daqui, baba da lá. Ouça o que eu estou falando. Há uma parte da vida que está dura. Está dura. Segundo exemplo, Abraão. Gênesis 21, verso 14. Jesus levantava-se de madrugada, ainda escuro. A power quando você ora quando está escuro. Deixa eu lhe falar. Se a tua vida nesse momento está num período escuro, começa só a acordar de madrugada. Mas não acorda um dia, 2, 10 e fica cansado. Deus não está fazendo nada. Santa paciência. Ora de verdade. Se é para ir para 30, 40 dias, vai. Ele disse, os que me buscarem de madrugada, me acharão. Gênesis 21, verso 14. Então se levantou Abraão como? Pela manhã, como? De madrugada. De madrugada. Gênesis 22, verso 3. Vamos hoje ler 1, 2, 3. Então se levantou Abraão pela manhã como? De madrugada. Você não pode ter os resultados de Abraão sem andar nos passos de Abraão. 4 da manhã, os feiticeiros a girarem, a fazer. Está ali você. Há uns que fazem uns barulhos estranhos. Gênesis 19, verso 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, que horas? De madrugada. Pergunta na pessoa que está do teu lado, o que é que você costuma fazer de madrugada? Há quem não está a dormir, mas está vendo Netflix. Seriados, uma atrás da outra. E diz, eu vou ser gigante na fé. Essa é a maior decepção no mundo. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6, verso 10. Quem está aí nos versículos está aí muito bem. O ministro Roger no final vai lhe dar qualquer coisa. Daniel 6, verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua quê? Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e quê? E orava e dava graças diante de quem? Do seu Deus, como também antes já costumava fazer. Era costume. Oração não é kit de emergência, é mandamento. Você pode ser filho de Deus, o teu nome pode ser Daniel, você tem que orar, é mandamento. Há quem só ora quando o namorado não está atendendo as chamadas dela, não está a responder as mensagens. Não, disciplina espiritual é um que é mandamento. Salmo 55, verso 17. Davi, Salmo 55, verso 17. Davi, a Bíblia diz, Davi dizendo: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. De tarde e de manhã
E ao meio-dia, que? Orarei. E clamarei. E ele ouvirá o que? A minha voz. 6 dias, não orou. Depois, Deus, a minha vida não está avançando. Por quê? Você não está sujeito às disciplinas. O sangue de Jesus não anula as disciplinas. O sangue de Jesus não veio criar um monte de relaxados. Barra de açúcares. Não. Quando eu olho para a vida espiritual dos crentes, às vezes eu digo, meu pai, a Ana, viúva, servia ao Senhor no templo com jejuns e orações. Orar é serviço a Deus. Não é kit de emergência quando a relação não está a correr bem. Coloca aí essa pergunta para você responder. Será que eu sou constante? Será que as minhas emoções influenciam na minha devoção a Deus? Quando estou bem emocionalmente, já não oro. Quando está mal é mal. Oh Deus! Só tenho a ti. Eu imagino Deus a dizer, não, quando estavas com o Patrício, eu imagino Deus deve dizer, Deus é preciso ser muito humilde. Dizer, pai, eu sempre te amei. E Deus sabe que por causa do Patrício você desapareceu. Já não aparece, já não ora. Deus já não te vê. Não estou a falar de igreja, estou a dizer orar em casa. Segundo ponto, anote aí nessa manhã. A disciplina é a disciplina que gera maturidade. A disciplina gera maturidade. Maturidade espiritual não é gerada com tempo. Não. Sabe há quanto tempo eu estou na igreja? Maturidade espiritual nem vem com título. Eu falei algo de manhã, vou voltar a repetir. Aqui cuidado. Tem gente que está mesmo aqui a funcionar, mas nós não estamos a lhe ver bem. Não, olha, não é ministro, não é pastor, não é esposa de pastor, não é obreiro. Tem pessoa que tem título, mas nós não estamos a lhe ver bem. Também está a tentar entender que tem ou não tem? Em todo sítio. Ser pastor significa que eu cumpro as disciplinas. Não é título. Ser obreiro significa que eu cumpro, eu sou exemplo na disciplina. Por isso, cuidado, não deixa nenhum ministro te desviar. Tem ministro, tem obreiro. Paulo diz, eu sigo, imitem-me como eu imito a Cristo. Tem pessoa que não é imitável. Não é imitável. Fala para a pessoa que está o pastor está falando para nós. Guarda isso que o pastor está a falar. Porque a pessoa com título que vai te tornar morno. Ele está morno, ela está morna e vai te tornar morno. Não. Se o irmão da frente não está bem, meu irmão. Hello? Glória a Deus. Hebreus 5, verso 14, a Bíblia diz que o alimento sólido é para aqueles que são adultos. No entanto, o alimento sólido é para quem? Para o quê? Para quem vamos ler? Para os adultos, os quais pelo exercício constante, eles tornaram-se adultos pelas disciplinas às quais se sujeitaram. Eles tornaram-se adultos pelas disciplinas às quais sujeitaram-se. Como é que eu sei que sou imaturo na fé? Primeiro, instabilidade emocional. Instabilidade é o primeiro sinal de imaturidade espiritual. Instabilidade que é emocional. Segundo, dependência de outros. Está sempre a precisar de gabinete. Tem pessoa que está aqui há 10 anos, nunca fez gabinete com o pastor e está a viver a vida. Há pessoas. Deus. Não é errado pedir gabinete,
Mas é errado toda hora. Toda hora. Homem de Deus, como é que eu... Homem de Deus. E depois chega lá, a minha situação é a mesma. O que isso quer dizer, pastor Alberto? Aquela oração que fizeste não surtiu efeito, homem de Deus. Tudo que declaraste não é nada. Continua de pé. Está no grupo, no pequeno grupo na raiz, o encontro de oração não pode terminar sem ela dizer: orem por mim, ai irmãos. Está sempre a depender de outros. Terceiro sintoma: falta de perseverança. Quando surgem problemas, se surgir um problema, essa igreja não é boa, vou procurar outra igreja. Esse pastor meu irmão também não estava a levar bem. Por fim, ofender-se com facilidade. Ofender-se com facilidade. Veja, quando nós somos imaturos, nós levamos tudo para o lado pessoal. Assim, essa pregação que eu estou a pregar, ela, veja, o pastor está a mandar uma indireta para mim. O pastor está a me enviar uma indireta, é para mim. Falei com ele aquela minha situação, agora está a me estender aqui no culto. Não, essa igreja é muito grande e ela não para de crescer. Eu não posso tirar um sábado só preparar um sermão para ti. Não, é o que eu estou a falar hoje, já venho a falar há muito tempo. Só que agora a carapuça está a te servir. É só isso. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? E mesmo que for direta ou indireta, eu sou o papa dessa casa. Eu tenho que corrigir coisas. Vou corrigir aonde? A partir do altar. Os ofendidinhos. Não finja quem está aplaudindo. Mas no coração, eu não quero esses aplausos falsos. Vamos te orar, espera só, vais ver. Teu dia vai chegar. Eu também me ralho. E como me ralham? Você nem tem noção. Hello? Não fico triste, fico. Também não me dá vontade de ficar ofendido. E você não imagina. Você nem tem noção. Por alguns breves minutos, fico mesmo ofendido. Está contra mim. Está contra mim. Algo que está contra mim. Hello? Mas depois a pessoa, quando é madura, percebe o seguinte: Deus só disciplina quem Ele ama. Se alguém ligou para te ralhar, é porque importa-se muito contigo. Eu vejo aqui nessa igreja, há muita gente que eu não me importo, embora eu ame. E por que eu não me importo? Porque eu vejo já pelo vinco aqui. Essa aqui não é para lhe ralhar, ela só vai assistir culto. Não se mete na vida dela. Vai te dar uma boa resposta. Então a gente fica... Mas às vezes quando a gente ama muito a pessoa, a gente fala para ajudar a pessoa. É amor que faz a pessoa falar, não é outra coisa. Eu quero o teu melhor, por isso é que eu te falo. Hello? Sinais de maturidade. Sinais de maturidade. Primeiro, constância na fé. Qual é o primeiro sinal? Constância na fé. Constância na fé. Constância na fé. Há pessoas que por conta do namorado ter lhe deixado ontem, hoje não veio ao culto. Mas há pessoas que estão aqui com várias áreas da vida de perna pro ar, mas eles estão aqui. É o nível de maturidade. Há pessoa que quando tem problema, o mundo todo vai notar, porque já não vai fazer maquiagem, já não vai nada, vai vir descabelada, irmã, o que se passa? É já passar pela porta, nós ficamos já em intercessão. Passa-se alguma coisa com a irmã fulana. Mas há pessoas que você está vendo aqui bem vestidas, bem pintadas, bem organizados, com os fatinhos, mas você não imagina como é que está a vida. Maturidade faz isso. Você se torna constante na fé.
Você já não serve a Deus pelo que Ele é capaz de fazer. Você serve a Deus por aquilo que Ele é. Maduro, gente madura, gente que sabe o que é atravessar o vale da sombra da morte com o pastor. Gente que diz assim: o meu Deus não pode ser só o Deus do topo. Ele também é o Deus que tem que caminhar comigo aonde? Aonde? No vale, planície. Ele tem que caminhar comigo no vale. Ele é o Deus do vale. E Ele nunca me prometeu uma vida fácil. Ele prometeu que estaria comigo. Constância na fé. Segundo, controle emocional. Controle o quê? Emocional. Terceiro, rápido. Quarto, não é? Ou terceiro? Terceiro, rápido. Capacidade de servir. Apetite por servir. Você já não quer queimar o banco. Eu vou falar isso até Jesus voltar. Você vai me ouvir. Se isso está te irritar aqui nessa igreja, vai mesmo sair. Porque eu vou falar até você o dia de cair a ficha e dizer assim: vou te servir. Capacidade de servir. Apetite por servir os irmãos. Por fim, perseverança nas provações. Terceiro ponto, vamos lá. E começamos a nos preparar para fechar. É só uma preparação, eu não disse que vamos fechar. Começamos a nos preparar para fechar. É o que eu disse, não foi o que eu disse, minha irmã. Não foi o que eu disse. Começamos a nos preparar para fechar. Principais disciplinas do crente. Primeiro, oração. Oração. Quais são as principais? A primeira disciplina do crente? Oração. Lucas capítulo 18, verso 1. Contou-lhes outra parábola acerca do dever de orar sempre. O dever de orar sempre e não desfalecer. Quando alguém está a desfalecer, o que é que faz? Perde as forças. Quando você para de orar, tua família começa a desfalecer. Quando você para de orar, o teu ministério começa a desfalecer. Falou-lhes outra parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre. Fala para a pessoa que está do teu lado. Orar é sempre, é sempre. Quer dizer que antes de vir para o culto você tinha que orar. Deus usa aquele homem no altar. Deus usa o grupo de louvor. Deus esteja com os obreiros. Capacita os nossos obreiros. Capacita o nosso pastor. Fortalece o nosso pastor. Coloca uma palavra fresca nos lábios desse homem. Orar sempre. Segunda disciplina do cristão. Segunda e para mim uma das mais importantes. Confissão de pecados. Vudui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Isso não quer dizer que o perdão está a depender disso, mas para você sentir-se perdoado e efetivamente, mentalmente, você sentir-se bem e você preparar-se para uma nova fase. Quantos aqui já repararam que muitos cristãos da nova aliança estão sempre nos mesmos pecados? Por quê? Porque não vivem a confessar. Confessar é prestar contas diante de Deus. E prestação de contas vai te ajudar a ver o peso do que você comete. Quando alguém fica 3 dias sem confessar pecados, a vida fica confusa. A criatividade seca. Porque veja, criatividade é uma das funções da alma. Criatividade não é intelecto, é alma. É a neshama. E para a alma fluir, é preciso ela estar com todos os canais puros. Quando você não confessa os teus... Às vezes você tratou mal um segurança. Às vezes você levantou a voz para o teu filho. Às vezes você foi injusto com a pessoa que trabalha para ti. Às vezes você não apresentou o trabalho quando o teu chefe pediu. Às vezes, mesmo para Deus, você não prestou um bom serviço. É preciso você confessar. Você não pode ir um dia vai, outro dia vai, estás ali. Não, você tem que confessar. O que é confessar? É dizer: Deus, eu assumo que isso é errado. Eu não devia agir dessa forma. Eu não devia fazer dessa forma. Eu falhei.
E veja, a confissão de pecados devia ser pelo menos todos os dias antes de você dormir. Porque se você não confessa pecados, a tua alma não vai ascender. E quando a tua alma não ascende, você dorme cansado e acorda cansado. Ouça, toda noite a tua alma precisa de subir. Por isso é que dormir é como participar da morte. São 80 ou 100, é melhor não entrar aí porque já não me lembro bem. Mas quem dorme é como participar da morte. E a tua alma precisa de ascender. É por isso que você vai reparar que não é tanto quanto tempo você dorme. Há quem fica na cama 9 horas até apanhar sono, não apanha. Porque quando você fica com muitos pecados por confessar, a tua consciência fica pesada e apanhar sono é difícil. Você vai encontrar pessoas que giram de um lado para o outro, giram de um lado para o outro, não dormem. Isso aqui não é Deus te perdoar, é a tua consciência. É o lavar das mãos que o sacerdote fazia. É a tua consciência. Pai, eu consinto que isso, no dia de hoje eu não orei, eu devia ter orado, eu não meditei na palavra, e é suposto eu meditar na palavra. É pecado não meditar na palavra. Senhor, eu confesso isso, eu confesso aquilo, eu confesso isso, eu confesso aquilo. Veja, uma confissão, um serviço de confissão tem que ter pelo menos 15 minutos. Se tiver menos do que 15 minutos, não foi verdadeiro. Porque quando você está na luz, você vê a luz. Ao confessar, você vai ver que quanto mais você confessa, mais o Espírito Santo vai te trazendo coisas que você nem tinha notado. Quem já viveu isso? Você está confessando uma coisa, Deus te traz outra. Você está confessando uma coisa, o que é isso? São bagagens que estão na alma. Chega um momento que você sente, uau, parou. Vai sentir paz. Tua alma está limpa. E aquilo, deixa eu dizer, quando assim é, geralmente, você só precisa de dormir pouco. Um pouquinho, você acorda restaurado. Quantos aqui já tiveram a experiência de dormir 1 hora? Eu já tive essa experiência. Quando você faz um bom serviço de confissão de pecados, você dormiu 22, às 2:30 da manhã, 3 da manhã, quer sair de casa para ir trabalhar. Diante de Deus. Não estás cansado, estás viril, estás strong. E se você faz o serviço de confissão ao meio-dia, uau, você volta para o trabalho strong. Quem já entendeu, pastor? Confissão de pecados. Terceiro, leitura e meditação da palavra. Alguém diga leitura e meditação da palavra. Josué capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: medita no livro desta lei, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Ler a Bíblia causa prosperidade. Ler a Bíblia. Está provado que pessoas que leem a Bíblia consistentemente têm a tendência de dormir melhor, têm a tendência de vencer vícios, têm a tendência de ter melhores relacionamentos e tomarem melhores decisões. Leia a Bíblia, leia a palavra, pelo menos um capítulo por dia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, em 1 ano você terá lido a Bíblia toda. Pelo menos em 2026 termina o Novo Testamento, pelo menos. Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia. Vira para o irmão do lado e diz: leia a tua Bíblia, leia a Bíblia. Não é só quando sonha mal, pega o salmo, coloca debaixo da almofada. Leia a Bíblia. Deixa eu falar, 2026 nós já não estamos aqui para orar por ninguém, ó. Nós também, falem comigo, ministros, estou falando, também estamos cheios de coisas na nossa vida. Ou você começa a meditar, vira para a pessoa que está do teu lado e diz: como vem meditar? Eu também estou preocupado com a minha vida. Ele fala: o pastor também está preocupado com a vida dele. Medita, meu irmão, medita.
Hoje agora é assim, está aqui, é isso aí, você que sabe. Aleluia. Quarta prática, jejum. Mateus capítulo 6, verso 16, a Bíblia vai falar, Jesus diz, e quando jejuar? Porque jejuar não é opção, jejuar é um mandamento. Jejuar é mandamento. E veja, especialmente quando você está diante de uma fase de fight, não espera a igreja decretar jejum. Você que está a viver a situação. Como é que as coisas não estão a correr bem? De manhã, pequeno almoço estás a comer, almoço estás a comer, jantar estás a... Mas como é que está você? E ainda vai para a festa, passada não é passada. A tua vida não está a correr bem, mas estás a dançar o quê? Pequeno almoço, não, põe aí a fruta também, põe aí o bacon. A minha vida não está bem. O pão, passa só o pão. Almoço também. Não, tua vida não está a correr bem, ou está a correr bem, porque quando está a correr bem também é um teste. Mas vai haver períodos em que o Espírito Santo vai dizer, tira ouça, deixa eu lhe falar aqui algo. Todo pastor que não tira 3 dias de jejum mensal, a igreja está a ser dirigida por demônios. Você pode dizer exagero, é a minha tese, não é Bíblia, mas é a minha tese. Quando eu digo por demônios, quer dizer que você não vai estar nos resultados que Deus queria. Especialmente quanto mais a igreja vai crescendo, maior são os problemas. Você precisa de um nível de conexão com o divino que te capacite a não tomar decisões com base no que você está vendo. E só o jejum tem força para isso. Deixa eu lhe falar, meu irmão. Se você é casado e não tem um dia que você jejua pelo teu casamento, vai jejuar depois. Se você é empresário, vendendo muito ou pouco, você tem que estabelecer, quarta-feira eu não como, para sempre, até Jesus voltar. Para sempre. Vocês não estão a ver os fatos a caírem? Falem, não estão a ver? Desde o ano passado até aqui, a minha esposa é testemunha, eu não estou a comer, como de noite. Estou a passar por uma transição. O diabo vai estar a me aplaudir? Não, eu tenho que estar ready. Porque períodos de transição são períodos que você vê quem era assim, começa a ficar maluco. Você diz, mas essa pessoa era assim, vai ficar maluca. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Por isso é que é preciso estar strong. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Jejum, quinta disciplina, comunhão. Comunhão, a Bíblia diz para nós não nos apartarmos da comunhão com os irmãos. Não é estar no grupo do WhatsApp, ver as mensagens, mas não responder. Há pessoas que estão no pequeno grupo, ele vê as mensagens, mas não fala nada. Mas eis que esse inspetor do SIC que te colocamos dentro, eis que nos explicações que não tem pessoa na igreja, só Deus. Só Deus. Lê tudo. Só mandar. Ele vai ver nos quem já leu no grupo. É a primeira, o primeiro. Mas comentar nada. É o quê? Você não sabe habitar em comunhão. Te faltam habilidades comunhanais. Hello. A quem veio hoje, vamos ver daqui a eu já sabe, disciplina, alguém diga disciplina. Você já reparou que desde o ano passado até hoje, todos os dias de segunda a sexta, os nossos ministros estão a orar aqui no altar, ao meio-dia? Ah, vocês não sabem, né? É porque nós não estamos a orar, depender de você nos dar amém. Todos os dias ao meio-dia, vamos celebrar os ministros da casa. Todos os dias, de segunda a sexta, tem um ministro no altar a orar, tem um ministro no altar a interceder pela igreja, tem um ministro no altar a interceder pela tua família. Faça chuva, faça calor.
Às vezes que falhou, ou questões técnicas, mas tem sempre um ministro. E alguns dos ministros aqui trabalham, fazem coisas, mas sabe, é uma disciplina. Hello? E por fim, serviço. Termino com o último ponto. A vida secreta sustenta os resultados públicos. É a vida secreta que sustenta os resultados públicos ou a vida pública. Quem você é? A nossa pastora nos falou nessa quarta-feira, na trilha do discipulado. Quem você é no secreto, tarde ou cedo vai aparecer. Tarde ou cedo. Você pode dizer, vou fazer bem, vou pintar bem, vou maquiar bem. Vai aparecer. É só uma questão de tempo. Você pode ter a certeza. Qualquer coisa que você está fazendo escondida, vamos saber. Vai se saber. Sempre vem à tona. A vida secreta é sustentada pela vida pública. Em Mateus 6, verso 6, Jesus disse o quê? Quando você quiser orar, vá para o teu quarto e o teu pai que te assiste em secreto vai te recompensar em público. 1 Timóteo 4, verso 15, a Bíblia diz: ocupa-te nestas coisas, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Oh meu Deus, como eu me alegro às vezes. Eu vou para certos restaurantes e chego no restaurante, já aconteceu. Chego nos restaurantes, como alguns de vocês, chegam nos restaurantes e alguém de repente vem ter comigo: Pastor Rosário, eu queria te contar um testemunho. Aconteceu isso. Ok, graças a Deus. O pastor já não lembra, né? Não. Uma vez o pastor veio comer aqui. E antes de sair o pastor, eu disse ao pastor para me abençoar. E o pastor só fez assim: Deus te abençoe. O pastor no dia seguinte conseguiu uma oportunidade. Eu não sei como, diante desse Deus, a quantidade de pessoas. Porque quando você se ocupa, ao ponto de estar plantado nessas coisas, o que parece comum, tem uma força, uma energia sobrenatural, que faz com que Deus confirme. Quando você diz para alguém: Deus te abençoe, a pessoa é mesmo abençoada. Lança aí Atos 6, verso 4. Pedro diz: nós nos ocuparemos. Mas nós, lança na entrega, mas nós nos ocuparemos. Qual é o problema da nossa geração? Se não tiver like, você não faz. Se não tiver visualizações, se não tiver alguém a dizer: yes, olha o que o fulano fez, olha o que o ciclano fez, você não faz. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Quando o grão é enterrado, ninguém vê quando ele está lá enterrado. Há coisas que têm que ser secretas. Há contratos que têm que ser secretos. Práticas que têm que ser secretas. Você não chega aqui antes de louvar e diz: Deus me usa. Não, é suposto você já ter tido ontem à noite um período a buscar Deus. Aqui já não se pede isso, porque aqui já é a vida pública. Há quem louva e as pessoas aplaudem. Há quem louva e milagres acontecem. Comandar o sobrenatural. Há quem prega e as pessoas ficam admiradas pela inteligência. Mas há quem prega e pessoas são transformadas. Eu era assim, mas depois da pregação desse homem, eu decidi fazer isso. Isso já não é força humana, é power vindo do alto. É força que compele o homem. É power que compele o homem. Há quem confia demais no seu. O teu talento vai te enterrar, acredita? O teu talento vai ser culpado da tua destruição. Esquece o teu talento. Esqueça o teu talento. Mergulha em Deus. Mergulha na presença. Dorme na presença. Abarro sacabalas. Eu vi isso onde? Pastor Antônio Cirilo, quando veio louvar, eu disse: esse homem não tem nada demais. Eu disse: eu posso tocar essa guitarra, eu posso cantar. Conheço milhares de pessoas com vozes melhores,
Mas quando ele canta, ouro cai. Pessoas são curadas, pessoas são libertas. O problema não é a voz, é o power. É o power que confirma. Quando você pratica essas disciplinas, as pessoas no teu local de trabalho não vão saber por quê que gostam de ti. Vai haver uma graça na tua vida. Eu profetizo para quem for dar o amém mais alto e que vai aplicar isso que eu estou a falar. Você está entrando numa fase de recompensas públicas. Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Fale para 3 pessoas: eu estou entrando numa fase de recompensas públicas. Vamos lá, sai do teu lugar. Eu estou entrando numa fase de recompensas públicas. Eu estou entrando numa fase de recompensas públicas. Aleluias. Fase de recompensas que? Públicas. Deus sopra nomes. Deus faz o quê? Sopra nomes. Deus sopra nomes. Levanta as suas mãos para o alto. Agradeça a Deus por essa manhã. Pai, nós te agradecemos. E Pai, nós te louvamos. Em nome de Jesus, o Senhor. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Vamos lá, você recebeu algo nessa manhã?